mais de 30 dias. Acho que deve ter ficado aqui com... Conta um pouco do lead call pra gente já começar a falar um pouco sobre lead call e a gente já vai entrar disso. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Fechado. Então, o lead call ele é uma ferramenta que a gente coloca no site para poder tentar atuar dentro da jornada de compra ou de contratação do consumidor. Então, naqueles momentos-chave, onde a gente sabe que vão ter as interações, que o cara está mais propenso a finalizar, a tomar a decisão dele, a gente oferece para ele uma ligação rápida e grátis. Tá? A ideia dessa ligação é justamente você ouvir o teu cliente de uma forma extremamente humanizada. Que hoje a gente tem caminhado muito numa direção em automatizar demais as coisas e às vezes a gente esquece que as pessoas elas compram de pessoas. E a gente tem que ter um fator humano dentro dessa jornada de compra. O lead call ele atua muito nisso. Dentro da pergunta do nosso amigo aí, que eu nem vi quem foi que fez a pergunta, depois eu vou dar uma olhada, o lead call ele consegue ajudar o cara que está na finalização da tua compra ou na página do teu produto, onde consta a informação que o teu produto demora a entrega, ou que talvez tenha algum processo que faz com que o seu tempo de entrega seja um pouco mais longo, e você consegue ouvir o teu cliente, ouvir qual é a dúvida dele, qual é a necessidade dele de entrega, e trabalhar explicando para ele que seja mais difícil de você explicar só no conteúdo do produto, ou que talvez esteja mais difícil do teu cliente encontrar, e fazer ele entender o porquê o teu processo funciona dessa forma. Muitas vezes a gente tem na decisão de compra, principalmente no e-commerce, fatores que são bem decisivos. Valor, tempo de entrega, eles estão sempre nas listas aí como as coisas mais importantes. Então você conseguir conversar com o teu cliente para fazer ele entender o tempo de espera é extremamente importante para fazer com que esse não seja um ponto tão simples que faça você perder uma venda. Basicamente, você atua naqueles gatilhos onde você pode perder o lead que está ali dentro, que você já investiu dinheiro, e ele tem ali um contato rápido para poder já entrar em contato com alguém, e você provavelmente já entra no momento mais quente para poder conduzir ele para um processo de conversão, né? E isso se aplica só em e-commerce, ou eu posso, por exemplo, colocar num site normal e ir lá e falar, puxa, que nem a Cacau aqui que estava com relação de massoterapeuta, tem um site lá online para poder entrar em contato com ele. Isso é aplicável para qualquer... O lead call ele se aplica para qualquer negócio. Hoje, a maior parte dos nossos clientes eles são e-commerce, mas a gente tem também a OEM que usa o lead call, a gente tem escritório de advocacia que usa o lead call, porque no fim todo mundo vai ter, todo negócio tem uma jornada de compra. Ele tem aquela jornada de aquisição e você trabalhou a aquisição do teu cliente, você trabalhou a geração de leads, converter ele é extremamente importante. Então, como o lead call é uma ferramenta muito voltada à conversão do cliente que já entrou no teu funil, então ele pode ser aplicado a qualquer negócio. Já veio uma outra pergunta. O lead call já chamou a atenção da galera. A galera tá gostando. O lead call também pode ser útil para leads com dúvidas técnicas antes da compra? Eu acho que aqui na minha opinião pessoal, acho que totalmente, né? Se o cara tiver dúvida de qualquer coisa, o lead call é um excelente canal de contato, né? É como se fosse um contato quente, né? Tipo, uma linha de ter um espaço ali onde o cliente está na dúvida, é conversão, entra por lá. Isso. Inclusive, tem alguns clientes nossos que eles usaram muito lead call para tirar dúvidas técnicas e eles ficavam com a dúvida que era assim, o cara que está com dúvida no produto não necessariamente ele é uma oportunidade de venda. E toda vez que você tem uma oportunidade de falar com o teu cliente, isso é uma oportunidade de venda. Então, sempre que você tem a oportunidade de falar do teu produto, ou de ouvir, de ter uma interação com o teu cliente ou com o lead, isso é uma grande oportunidade de venda. Então, se você tem necessidade de esclarecer dúvidas técnicas em relação a um produto, isso é uma grande oportunidade de venda. E o lead call consegue, com certeza, atuar nesse momento. Show de bola, show de bola.
Galera, se tiverem dúvidas, vão mandando que a gente já vai falando, já vai batendo um papo, já entrou no lead call, já entrou no assunto. Hoje, você tem algum case para compartilhar com a galera com relação a esse tipo de ação? Falou assim, puxa, aumentamos as vendas em X, teve uma experiência muito diferenciada num cliente, nem precisa citar o cliente se não puder, mas um case que você acha que é legal para a galera poder aproveitar aqui? Cara, eu tenho alguns cases interessantes com lead call. Um deles foi logo no comecinho da ferramenta, a gente implantou ela num cliente que trabalhava com venda de som automotivo. Tá? E é um ticket médio altíssimo. Então, para você ter uma ideia, um aparelho de som dos mais baratos que ele vende na loja dele custa mais de R$1.500. Então, cada venda para ele é extremamente importante. Cada centavo que ele paga na atração de lead pode gerar um retorno muito grande. Então ele instalou a ferramenta e esse cara foi legal porque ele teve o resultado no primeiro dia. Então ele mal instalou a ferramenta, recebeu uma ligação, o cara estava deixando o site, ele colocou um overlayzinho ali para poder, oferecendo a ligação para o cara que está deixando o site, o cara decidiu tirar a dúvida, ele só queria saber se o aparelho de som cabia no carro dele, não tinha as medidas no site ali ainda, ele queria saber o peso, ele tinha algumas dúvidas relacionadas ao equipamento de som. Ele conseguiu responder a dúvida do cliente na hora, o cara finalizou a compra e depois ainda elogiou a loja pelo atendimento. E aí a gente tem outros casos, tem casos que não são tão relacionados à conversão, que é uma das coisas que eu acho bem interessantes, que muitas vezes você trazer uma boa experiência, talvez ela nem te converta uma venda na hora, mas ela com certeza vai gerar oportunidades futuras, vai gerar um cliente promotor. Então, é legal porque isso também ajuda a entender a qualificação do teu lead, porque muitas vezes alguém que não comprou de você pode levar outras pessoas a comprar de você. E aí a gente tem um caso da Pitbull Jeans, por exemplo, que eles começaram utilizando a ferramenta com uma arma de vendas no site deles, e aí eles perceberam que como o volume deles era muito grande com revendedor, e eles têm uma grande dificuldade em conquistar a fidelidade desse revendedor, porque costuma trabalhar com várias marcas, eles começaram a usar a ferramenta só em algumas páginas em que os revendedores costumam interagir com o site deles. E aí eles usaram só como um diferencial de atendimento para o revendedor. Eles pararam de acompanhar a métrica, falaram, cara, o feedback que eu tenho do meu revendedor é o suficiente para mim. E aí já gerou conexão, a galera já se sentiu privilegiada, né? Se sentiu querida, principalmente quando você falou, trabalha com várias marcas. Se você não gerar uma boa experiência para ele, ele indica seu concorrente e a receita que você perde que está na mão do cara, né? E se você não conseguir organizar isso, você se perde. Isso é um case, é legal quando fala de experiência do cliente. A gente fez algumas lives aqui falando sobre um pouco do atendimento, como o atendimento está mudando, como as empresas estão se orientando cada vez mais para o cliente no centro, tanto com ferramentas quanto com processos, metas que são muito ligadas à experiência do cliente, tanto para conversão, mas como você falou, para poder gerar gatilhos. Poxa, quantas vezes você não vê posts falando do Nubank, falando de empresas que às vezes está lá o cara no processo de mais triste dele, que o cara nega o cartão, às vezes o cara posta falando bem da empresa. Tipo, como é que os caras conseguem chegar nesse ponto de ter um relacionamento com o cliente tão absurdo e gerar umas experiências que são às vezes simples? Acho que entender a jornada que você vai impactar, que nem você falou, poxa, colocaram uma ferramenta no lugar estratégico, aonde os revendedores estavam indo e aonde era um momento, provavelmente um momento de mais fricção entre compra do revendedor com a marca. E gerou uma boa experiência. O caso lá do som, pô, imagina, você instala uma ferramenta num dia, no mesmo dia gera uma conversão de um som que você tinha perdido. Poxa, o cara te ama. Você vai colocar ele fazer uma review lá na Camalho, ele vai te dar nota 5 de tudo. Vai falar sobre tudo. Porque, poxa, é uma puta história, né? Você vai olhando para o próprio processo, você vai vendo como as ferramentas elas hoje estão cada vez mais inteligentes. Né? Quando a gente fala de futuro... Isso. E para mim... Não, manda bala. Não, eu ia comentar que você falou da ação da avaliação na Camalho. E para mim essa é uma baita solução que vocês trouxeram, justamente para gerar esse member get member. Porque no fim das contas, parte da qualificação que a gente faz com o lead também faz com a gente. Exato. E isso faz parte da decisão dele de contratação.
Então, para você entender bem o teu lead e o teu lead te entender bem para ver se vocês têm fit, é extremamente importante essa avaliação. Uma vez que você tem leads promotores, você tem um lugar onde eles conseguem expor publicamente a recomendação deles da tua ferramenta, isso também gera muito valor. A gente tem bastante gente movimentando o Reclame Aqui, é legal a gente ter gente movimentando também os elogios para quem está trabalhando bem. Exato. Deixa eu só tirar uma dúvida com o pessoal. Galera, só responde aqui para mim se a live está travando. A Amanda mandou uma mensagem aqui que está travando muito. A minha conexão aqui com o Rafael tá tranquila. Eu estou escutando ele muito bem. Não sei se ele está tendo algum problema com a minha conexão, mas eu tô aqui não tá muito, não tô vendo nenhum problema. Galera, só se vocês puderem mandar um tá ok, só um joinha pra gente saber se tá rolando legal, se a conexão tá boa, porque pode ser um problema específico da Amanda, onde ela tá com um sinal ruim ou com Wi-Fi ruim, ou se é um problema da nossa live que a gente tenta mudar aqui alguma coisa, conexão. Só manda pra gente um joinha, só pra gente saber. Tá travando pra você, Rafael? Para mim dá uma travadinha de vez em quando mas quando ele recupera, ele volta pro teu áudio. Então eu tô conseguindo dar uma acompanhada. A galera tá dando nota 9. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só trocar aqui minha conexão de Wi-Fi para 4G, porque por incrível que pareça, às vezes é melhor. Ver se melhora um pouquinho. E agora travou de vez. Vamos ver. Áudio ótimo, Opa. porém a imagem trava. Tá bom agora. Agora eu saí do Wi-Fi aqui, vim pro 4G, vamos ver se melhora um pouquinho. Aí se tiver travando, galera, vai só mandando pra gente poder saber, pra gente poder continuar com esse bate-papo que tá bem legal. Já aprendi coisa pra caramba, já vi várias formas de utilizar o lead call, até dentro da Camaleon, para poder captar alguns leads pra galera. E você estava falando da questão da experiência, né? De ter um Reclame Aqui que trabalha bastante o lado negativo da situação. Então o problema era eu, Amanda. O problema era eu aqui. Já tá ajustado. Não vamos deixar de passar conteúdo de qualidade por causa de internet. E eu estava falando da questão da reputação, né? A gente, quando criou a Camaleon, a gente tem uma fixação pelo cliente absurda, assim. A gente acha que se tem algum lugar que sai informação estratégica, é da boca do cliente, é da experiência do cliente. E a gente percebeu que o próprio processo de compra, o cliente tem duas dores para acessar a Camaleon. A primeira é quando ele não tem opção. Ele não conhece opções no mercado. Então ele entra na plataforma para conhecer ferramentas. Poxa, eu quero uma ferramenta de CRM. Meu, ele tem mais de 40 ferramentas cadastradas. Ele consegue comparar a diferença entre elas. Então, para um processo de escolha, eu amplio o leque de opções para ele. Mas depois, ele vai numa linha de filtrando por funcionalidade ou filtrando por própria nota. Poxa, ele teve problema de suporte. Com certeza, ele vai buscar uma ferramenta que tem um suporte com uma nota maior. Ele teve dificuldade na ferramenta atual dele por usabilidade, que é difícil. Então, provavelmente, ele vai buscar uma ferramenta com nota que tem uma usabilidade melhor do que a que ele tem hoje. Então, as notas, elas orientam bastante o processo dentro da escolha. E depois a gente percebeu que, para bater o martelo, porque contratar software não é fácil. Você demora um tempo para encontrar, depois que você implanta, você demora um tempo para entender os seus resultados, e se você chegar à conclusão de que você tomou a decisão errada, você começa um novo processo e aí você já foi um ano. Fala assim, puta, perdi quase, sei lá, no mínimo 8 meses, se eu tô sendo bem otimista, do mercado, do tempo de venda. Então, é um processo... Tempo e dinheiro. Tempo é dinheiro, é um processo extremamente qualificado. E a gente percebeu que quem chancela mesmo a venda é a opinião de cliente. É a opinião, é a indicação, é ele ligar para um cliente para poder saber se realmente teve uma experiência boa. E o que a gente fez, falar, poxa, em vez da pessoa ter que gastar a energia dela para ficar perguntando para outras pessoas que usam a ferramenta e pessoas que às vezes ela nem conhece, por que a gente já não fica captando e vai transformando isso em score dentro da Camaleon para as pessoas entenderem, poxa, a nota de usabilidade desse software tá legal, a nota de suporte desse software tá legal, eu quero um software que seja fácil de usar e que tenha um suporte legal, poxa, usabilidade e suporte são notas que você tem que avaliar na hora de tomar decisão. Então é um processo que a gente está trazendo para o mercado, justamente para apoiar no momento do usuário escolher o software, a melhor opção para ele.
a gente fala aqui dentro que não existe melhor opção. Existe você entender quais são os seus objetivos, refletir isso nos seus processos, e depois que você refletiu isso nos seus processos, você vai buscar uma tecnologia que dá melhor performance neste processo. Então, uma coisa que eu sempre falo, vai contratar um software, pensa na jornada, pensa no que você quer. Ah, eu quero vender mais. Então, você precisa buscar softwares que aumentem a geração de leads, que aumente a retenção do cliente na base, que consiga captar de forma mais otimizada os leads, ou que gere um contato mais quente, como o de vocês. Então, esse leque de opções, você precisa entender. Depois entender se o seu público está disposto a usar esse tipo de ferramenta. Porque eu vejo muita gente falando, puxa, vamos contratar um chatbot, e aí já imaginam que o chatbot vai começar a falar e vai vender sozinho, e vai praticamente resolver todos os problemas da empresa, e não é assim. Tudo é uma tecnologia, ela tem uma questão de maturidade, tanto do usuário, que vai usar aquela ferramenta, quanto da própria empresa, para entender se os processos dela estão extremamente otimizados para usar um tipo de ferramenta. A gente teve um caso, mudando um pouco de assunto, mas está dentro da geração de leads, que o cara queria implantar um chatbot dentro da empresa dele para captar leads. E queria o processo 100% automatizado, não queria nem que derivasse para o humano em algum caso. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, tá, mas você tem um CRM hoje? Como é que você faz a gestão dos seus clientes? Ah, não tenho CRM. Eu falei, cara, então você tem que voltar um passo atrás. É óbvio que a euforia do mercado de trazer informação e de gerar mais resultado faz você querer, né, ter o que tem de mais, a galera tá falando, ou buscar tecnologias diferentes, mas é muito importante você olhar para o seu processo interno. Porque às vezes você não vê que tem melhorias simples e entender o cliente, como você falou lá no começo da live, poxa, tá aqui. Quem é o cliente que dá resultado? Se você não entender o resultado, esquece. Você não vai conseguir ter resultado nenhum. Então, a tecnologia, a gente fala que é muito o meio para conseguir conquistar o objetivo. Se você não tiver claro qual é o objetivo, esquece. Vamos ver se tem aqui essa galera da dúvida. Não sei por... Uma coisa que a gente já passou aqui também é a questão de adaptação às ferramentas, principalmente CRM, né? Como você comentou, tem bastante opção de CRMs, a gente precisa entender aquele que se adapta ao nosso processo. Exato. Então, você ter um processo bem estruturado de geração de leads, de qualificação desses leads, é determinante também na hora de você fazer a escolha da sua ferramenta. Porque não adianta você ter estruturado todo o teu processo de geração de leads e falar, pô, agora eu vou contratar um CRM e você precisa mudar todo o teu processo, ou o teu processo não tem maturidade suficiente ainda para se adaptar a alguma ferramenta. Então, entender a ferramenta que se adapta à maturidade do teu processo de captação de leads, de qualificação de leads, entender uma ferramenta que se adapta, de repente que a sua equipe se adapta à ferramenta também, que é um passo extremamente importante. Isso também faz com que o teu processo, por melhor que ele esteja definido, que ele aconteça com fluidez. Porque não adianta você ter processo e ele não ser fluido. Ó, a galera tá entrando aqui, tá chegando já umas perguntas. Tem uma pergunta aqui, mas o Instagram está com dificuldade. Eu clico aqui para abrir a pergunta, ele não abre. Acho que ele tá com um delay. Daqui a pouco ele toma a tela que aí eu faço a pergunta. Mas tem uma pergunta aqui. Minha mãe tem um salão de beleza. A LeadCall serve também para um site de salão de beleza? Como é que varejo, os serviços lá na ponta tem aplicabilidade também? Faz sentido para o modelo de negócio de vocês, um salão de beleza? Galera, pode quem que pode buscar a LeadCall? Cara, basicamente todo mundo que vende pode buscar o LeadCall. Geral. Aí como sempre existe a qualificação, você precisa entender qual que é a aderência do teu público. Porque no fim o LeadCall ele é mais uma solução de vendas, ele é uma solução de comunicação de atendimento para o teu cliente que vai trabalhar em conjunto com diversas outras. Então hoje a gente fala muito do Omnichannel, na parte de venda, o pessoal vende por e-mail, vende por telefone, vende por WhatsApp, vende por tudo quanto é lugar, atendimento, Omnichannel, tudo Omnichannel. Então você ter os diversos canais para atender o teu cliente, eles são extremamente importantes. Então eu tenho um caso, por exemplo, de um cliente que nos deixou, que ela entendeu que não fazia sentido pela ferramenta. Ela falou, olha, é sensacional porque o meu público é um público que tem um pouco mais de idade, eu vendo material para terceira idade, então eles gostam mais de falar por telefone, não se adaptam tão bem à tecnologia, porém eu vi que o meu público tem um pouco de dificuldade
em utilizar a ferramenta. Eles acham que a ligação vai acontecer automática, que eles não precisam deixar o telefone deles. Teve uma série de dificuldades em relação ao público dela em usar a ferramenta. Então, ficou claro para a gente que, a gente ainda pode melhorar a experiência com a ferramenta para poder conseguir atender mais essas pessoas. Outra, que nem todos os públicos, nem todos os clientes, eles vão ter uma boa aderência com a ferramenta. Então, é importante você saber, dentro dos teus clientes, o que para eles faz mais sentido. Por exemplo, tem gente que adora conversar com chatbot. Eu sou uma pessoa que odeia. Todas as experiências que eu já tive sendo atendido por chatbot foram extremamente frustrantes. Agora, tenho amigos meus que adoram usar chatbot, porque para eles é extremamente mais rápido. Então você tem que entender qual é o perfil do teu cliente e o que se adapta mais a ele. Ou oferecer para ele diversas opções.